Olá, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Olá, que bom, sejam bem-vindos, vocês que estão entrando na live agora. E eu vou já chamar a nossa convidada para que a gente possa fazer essa deliciosa conversa que teremos aqui hoje. Quem está aqui na sala que não me conhece, aqui na sala não, né? Quem está aqui na live que não me conhece. Meu nome é Cristine Cota, sou fisioterapeuta, acupunturista e hoje eu vou receber aqui a Priscila Pessamilho, que é uma médica homeopata. Deixa eu ver se ela aparece aqui. Oi, Pri, tô te chamando aí, tá? Você tem que pedir para participar da live. A Priscila é uma amiga muito querida, né? Ela é médica. Oi, Pri, mandei para você um direct aí pedindo para você participar, ver se você acha. Ver se aparece para você uma mensagem assim, pedir para participar ao vivo. Não tá aparecendo isso para você? Enquanto ela se localiza, eu vou explicando para vocês. Priscila é uma amiga muito querida. Isso. Que bom, ela conseguiu. Ela já vai aparecer aqui para vocês. Oi, Pri! Oi, querida! Tá me Que escutando? Bom. Não tá picotando para mim, não. Eu acho que a conexão tá boa. Tá me escutando, né? Tô te escutando bem. Você tá me escutando? Tô, tudo bem. Que bom. Então, eu estava começando a falar um pouquinho de você, né? Que você é uma amiga muito querida. A gente se conheceu na pós de acupuntura, né? Muito tempo. E a partir daí, não só vivemos como amigas, mas você também passou a ser médica de várias pessoas da minha família, de amigos, né? Que eu estou sempre indicando, porque você faz um trabalho muito diferenciado, que você começou a sua formação fazendo especialização em pediatria, não é isso, Pri? Sim. E aí depois eu queria que você falasse as especializações que você fez, para quem está aqui na sala que não te conhece, comece a te conhecer. Fala um pouquinho sobre as suas especializações. Eu terminei faculdade e fiz pediatria, né? Junto com pediatria, eu segui fazendo homeopatia tradicional, a clássica, e Sim. a alergologia, né? Que é o que eu trabalho também hoje aqui na clínica do Meia. Depois eu segui fazendo medicina chinesa, fiz homeopatia biofal, que é outro tipo de homeopatia. E recentemente eu terminei uma pós em psicanalítica junguiana, que eu gosto bastante. Além de ter feito psicossomática, fitoterapia, estudar aromaterapia e tantas outras. Ah, ser reikiana, eu ser minha mestre. Karuna Reiki, você também. É isso aí. Então a gente vai fazendo tudo. E por conta de todas essas especializações que você tem e de um olhar todo especial que você tem com o paciente que chega para você, seja na clínica, né, onde você trabalha como alergista, ou seja no seu consultório particular, você tem todo um olhar diferenciado para aquela pessoa que chega na tua frente. Então, eu achei que seria muito, muito importante nesse momento que a gente está vivendo, né? Uma crise física, emocional, né? E tudo isso junto, eu ter a honra de receber você aqui no Instagram para que você possa passar um pouquinho desse conteúdo. Quer dizer, o nosso objetivo aqui não é passar dieta para ninguém, porque você não é nutricionista, não é nutróloga, mas é você passar o seu conhecimento de medicina chinesa e da dietética chinesa, né? Para orientar as pessoas a viverem
e passarem por esse momento de uma forma melhor, não é isso? Sim, sim, exatamente isso. E aí eu queria que você começasse a falar um pouco para a gente sobre essa estação, né, o outono, que a estação que a gente está vivendo, e como ela influencia na nossa imunidade. Sim, eu vou começar primeiro, Cris, com um conceito de saúde, que é um conceito diferenciado da medicina chinesa para a Sim. gente, porque a medicina chinesa parece que está muito diferente do nosso contexto atual, eles têm uma outra visão de adoecimento. Então, é bom a gente ter o que é a visão de saúde, né? Para a gente, a visão de saúde ocidental é não adoecer nunca. E isso é impossível, porque com irradiação, poluição, agrotóxico, a gente vai adoecer. Mas o conceito oriental de saúde é adoecer pouco e, quando adoecer, melhorar rápido. E eles trabalham muito numa prevenção. Tanto que tem um ditado chinês muito conhecido, né? Que você não cava um poço quando você já tem sede. Você tem que fazer isso antes. Então, o conceito de saúde é um conceito que é como se fosse. Eu gosto de usar muita metáfora, que eu acho que as pessoas entendem mais. Imagina que você vai construir uma casa. Você precisa de um engenheiro, um geólogo, para avaliar o terreno, se ela é boa para você construir ali. Depois você precisa de um arquiteto para fazer a sua casa. Aí vem o pedreiro para colocar o tijolo, o cimento, o eletricista, porque sem luz você não entra na casa, o encanador, porque senão você não entra sem água, e o pintor, que vai embaçar, vai pintar e sua casa está pronta. Então, a saúde, ela é um conceito dinâmico. Não é uma coisa que faz parte dessa imunidade que faz você se manter saudável. São vários componentes, porque sem o pedreiro, sem o eletricista, sem o engenheiro, todos eles juntos formaram a casa. Você não vive numa casa de uma parede, não vive numa casa de duas paredes. Você precisa de várias coisas juntas para formar essa saúde. Então, é saúde mental, é emocional, é espiritual e é o alimentar, que é a parte do componente físico. Então, como saúde é dinâmico, a maioria das pessoas ela acha que é assim, Priscila, se eu comer inhame o resto da vida, eu nunca mais vou adoecer, como se fosse uma coisa estática. Mas como saúde é dinâmico, o que significa esse dinamismo? Imagina que o seu ponto de equilíbrio é um 7. Vamos dar um exemplo, tá? Só um exemplo. 7. O ser humano, ele tá entre... Fica 7,3, 7,1, 7,4, 6,2, 6,8, 6,9. Ele vai passar o dia inteiro tentando fazer isso. Chegar o mais próximo possível, próximo do 7. Isso é um conceito físico. Todo organismo vivo funciona assim. Ser vivo, planta, animal e ser humano. Então, a saúde ela é dinâmica. Uma hora você acorda bem, daqui a 2 horas você está de mau humor, daqui a 3 horas você está alegre e no final da noite você está ansiosa. E é isso aí, tudo bem, isso é normal. Mas quando a gente se distancia do ponto de equilíbrio, faz parte de todo organismo vivo você dissipar energia, você perde energia. Quando você cai lá para o número 8, 9, 10, ou lá pelo 3, 4, 5, você tem que gastar uma energia imensa para você voltar para esse ponto de equilíbrio. Que pode ser assim, com meditação, com respiração, com os outros componentes dessa saúde, com alimentação, com reiki, com autoaplicação. Aí você vai se aproximando próximo do conceito 7. Então, digamos que um vírus ele esteja lá na faixa do 3, tá? Lá embaixo. Você tem que estar no 7, mais ou menos. Quando você está lá, não é o vírus que melhora a sua consciência, que evolui de consciência e chega até o 7. É você que despenca até ele. Sim. E se encontra com ele lá. E aí tem que fazer todo um processo que ninguém constrói uma casa em um dia, né? Então você tem que estar fazendo todo esse processo de construção de saúde para aguentar os ventos, as tempestades e tudo isso aí. Então, esse conceito de saúde dinâmico é bom para a gente entender que quando vai falar de medicina chinesa, ele fala de outono, né? E o que é para cada alimentação, por que tem cada alimentação do outono, né? O outono
como os chineses, essa medicina tem 3.500 anos, então naquela época não tinha vírus, não tinha bactéria, eles não pensavam nisso. E eles não estudavam o componente químico, o bioquímico do alimento, né? Então, o que que eles viam? Eles viam, observavam a natureza, observavam o comportamento das pessoas, o que que elas faziam mais no inverno, o que que elas faziam mais na primavera, observava a agricultura. Como é que você começa plantando na primavera para crescer no verão e para você colher no outono, que é justamente a colheita. E o inverno você guardar tudo para depois você gestar outras sementes para a primavera. Então, como os chineses trabalham com 5 elementos, do mesmo jeito que o macrocosmo é espelhado pelo meu microcosmo, nós temos 5 elementos na natureza e temos 5 dentro do organismo. Então, o outono ele é representado pelo elemento metal. Então, dos 5 elementos, a gente tem metal, fogo, água, terra e madeira. O outono é representado pelo elemento metal, é o machado, né? E ele representa a colheita. Então, você tira tudo que você plantou e agora você vai colher. O que fica bom para você e o que está ruim, você joga fora o que está ruim e fica com o que está bom. Então, naturalmente, essa estação é uma estação meio melancólica. As pessoas estão com uma saudade de gente que já foi, lembram de um tempo que era há muitos anos atrás. Tem uma certa nostalgia no ar que já é característico aí desse outono. E como elemento metal, o metal é seco. Então, o que as pessoas mais reclamam comigo? Cara, o cabelo tá seco, o olho tá seco, a boca tá seca, a pele tá descamando, tô tossindo seco. Então, essa estação é da secura. A gente tem que tomar alguns cuidados para que a gente não fique adoecendo. Então, o chinês, ele se observa nessa estação, orienta que faça algumas condutas e alguns alimentos para você não adoecer na estação seguinte. Esse elemento metal dentro do organismo, ele é representado por dois sistemas, né? É o intestino grosso e o pulmão. Elemento água, as pessoas sabem mais, né? Rim, bexiga, são mais conhecidos. Mas o pulmão é o intestino grosso e a parte pulmonar. Por isso que essa estação é a estação das doenças respiratórias, né? Pulmão, tudo ocupado, respiratório, nariz, sinusite, otite, rinite e asma, pneumonia e a laringite, e aí vai indo. Então, nesse momento a gente está aí com o nosso pulmão também, não só afetado pelo outono, mas também pela tristeza, né? Que nós estamos vivendo nesse momento. Sim, a tristeza agora tem sido um pouco mais intensa, tanto pelos familiares que está todo mundo perdendo, amigo que está todo mundo perdendo, quanto pelo fato de você também estar isolado das pessoas. Isolado. Os idosos, principalmente, né? Já tem uma essência mais deficiente, né? Sim. E aí, assim, no caso do pulmão, né? Que você colocou e que para a gente, nesse momento, eu imagino que seja a maior preocupação de todo mundo, né? Você nos daria sugestões de alimentação para que a gente possa fortalecer o pulmão, evitar infecções? Quer dizer, a gente tentar não só tomar, né, aquelas vitaminas que a gente sabe, que todo mundo fala, mas a gente cuidar pela melhor maneira, que é pelo que entra pela nossa boca, né? Sim. Que nutre o nosso corpo, né? Então, o que você poderia... deixa só eu dar um aviso ao pessoal, que esses alimentos, né? Tudo isso que a doutora Priscila está falando aqui, eu vou colocar no meu Instagram como texto, porque muita gente não vai conseguir anotar, tá bom? Tá. Então, fala pra gente. Tem uma coisa que as pessoas têm que entender com relação à comida, né? Alimentação. Como há 3.500 anos não tinha estudo bioquímico, né? Ninguém sabia composição de vitamina,
em nada disso. E nem conta calorias, chinês não conta caloria. E não são vegetarianos. Sim. Comem tudo. Então, o que que acontece? Eles observavam o que os alimentos fazem dentro do organismo. E é muito mais do que caloria e do que é a parte bioquímica. Então, a Cristine falou bem, eu não vou fazer receita, até porque é importante que cada organismo ele é um ser que tem o seu dominó, né? O seu castelinho de carta. Então, eu vou falar de alimentos aqui e que isso não quer dizer que você tenha que comer o ano todo, toda hora, até porque eu não estou dando receita. Isso é com a nutricionista, isso é com acompanhamento específico. Então, por exemplo, eu vou falar de mel e não quer dizer que você vai tomar mel se você é diabético. Então, eu vou falar de outros alimentos e não quer dizer que você vai poder tomar ou comer. Então, é sempre bom você ter um acompanhamento de gente que está trabalhando com o seu castelinho, né? As pessoas são porta e você tem que ter a chave correta para aquilo começar a funcionar. Então, os chineses, eles observam do alimento, eles veem cor, eles veem a natureza do alimento. O alimento, ele pode ter uma natureza quente e uma natureza fria. E nem sempre o quente significa que é quente, que é calor, é um chá quente. Por exemplo, um chá preto, ele é frio, ele esfria o organismo, ele tem uma natureza fria. Assim como o sorvete de chocolate, que a maioria das pessoas gosta de comer no inverno, acha que refresca e ao contrário, ele esquenta. Porque é leite, gordura e chocolate. Então você come, dá temperatura gelada, mas fica mais quente ainda no resto do dia. Então, os alimentos têm sua natureza. Tem uns que têm natureza neutra, não esquenta, não esfria. Mas tem outros que têm uma natureza de superaquecer. Canela é um dos que todo mundo sabe. Sim. Né? Quem é que nunca experimentou no verão uma melancia gelada, um abacaxi gelado e sentiu aquele... Parece que dá aquela esfriada no organismo. Uma água saborizada com limão, ou um próprio limão, que realmente dá uma esfriada. Então, os alimentos... Hortelã, né? Hortelã pode tomar quente ou frio, ela é fria. Ela vai sempre esfriar. Então, quando você tem um outono, em que você está começando uma temperatura que está morninha de manhã, mas à noite você está começando a ficar frio, você não vai abusar de alimentos que esfriam o corpo. Você tem que começar a introduzir alimentos que vão esquentar esse corpo, tá? Na natureza dele. Por exemplo, os picantes têm a tendência a fazer você suar. Aí ele é muito quente e sua. O sal, ele tem uma natureza que ele abaixa a energia. A nossa energia defensiva, pela medicina chinesa, ela vem de cima, ela vem de baixo para cima. E ela dissipa para ela circular você no corpo todo. O sal é o contrário. Ele abaixa essa energia. Então, tem a tendência a fazer você ter mais infecção. O açúcar branco também. Então, isso é uma da natureza dentro do organismo, tá? E o mel? O mel, ele é pela medicina chinesa, mel é remédio. Eles não usam como comida. A gente é que fica, taca mel em tudo. Ah, vou comer um melzinho no café da manhã. Mas ele também tem uma natureza que é o de umedecer o alimento. Por isso que vovó, quando você tinha tosse seca, fazia um leitinho queimado, adoçava com mel ou açúcar. E o leite de vaca, ele umedece. E o mel também. Então, alivia a tosse seca, mas não serve para tosse com catarro. Porque aí ele vai aumenta a umidade, né? Aumenta a umidade. Mas os alimentos também têm um movimento dentro do corpo. Isso é que é importante. Os movimentos são ou eles sobem, ou eles descem, ou eles vão para fora, ou eles vão para dentro. Então, alimentos que sobem energia deixam você quente e suado. Canela sobe. Você fica vermelha, corada, começa a suar. Assim o gengibre também, Pri? Gengibre é considerado ele esquenta um pouco mais o alimento que você está comendo. Mas gengibre tem um movimento curioso, ele é um movimento que é para fora. Por isso que todo mundo usa para resfriado, ele expulsa frio. Ele vai lá e expulsa. Todo mundo fica com chazinho de gengibre quando está no outono, quando está resfriado, é para ele
justamente eliminar esse frio. Por exemplo, você tem alguns alimentos que têm uma energia para cima. Você come goiaba para diarreia, ela prende, não prende? Maçã prende. Eles têm uma energia que é para cima, então ela segura a diarreia. Assim como tem alimentos que é uma energia que vai para baixo, então melhora inchaço, melhora a barriga distendida, melhora a digestão quando você toma aqueles licores com algumas plantas específicas que parece que esvazia o estômago, né? Você fica ali. Então, eles são escolhidos assim. Então, o que os chineses fazem? Você tem um outono, onde está esfriando à noite. Então, eles vão começar a evitar esse frio à noite. E vão começar a introduzir um pouco de alimento animal nos caldos e na comida. Então, eles têm diretrizes para o outono. E aí, qual é a diretriz para o outono? No outono, o alimento picante, ele está no ar. É como se tudo fosse um pouco mais picante. Do mesmo jeito que o inverno tem sempre mais salgado. Então, a gente diminui um pouco de salgado, né? Então, você tem que diminuir o picante. O que é o picante para o chinês? Tá? É álcool, bebida alcoólica, é pimenta. Então, eles costumam dizer que bebida alcoólica, ele vai, como metal, ele atrapalha a madeira, que afinal o machado corta madeira, né? E madeira é o fígado. Então, esse excesso de álcool no outono pode prejudicar seus tendões, que são lubrificados pelo fígado, a parte da musculatura e alterar muito seu humor, porque agora ele vai dar uma sobrecarregada nesse sistema. É para nunca mais beber? Não, isso aí é escolha sua. Mas isso em excesso no outono vai fazer você adoecer muito agora e no inverno, que são as questões articulares. Né? Então, posso fazer só uma observação nisso que você falou? Eu me lembrei, você está falando dessa coisa do álcool que acaba deprimindo um pouco mais nesse período, né? Uhum. E a gente tem lido notícias de que durante o isolamento o consumo de bebida alcoólica aumentou muito. Muito. Né? Então, assim, para quem está assistindo a gente, é muito importante essa informação que a doutora Priscila está passando, que o álcool, agora no outono, ele não vai fazer bem para o seu pulmão. Não. Né? Não vai fazer bem para o pulmão, não vai fazer bem para sua imunidade, até porque esse álcool está sendo usado agora. O álcool ele acaba sedando um pouco dessa raiva. As pessoas usam um pouco para liberar ou para esquecer um pouco, né? Para causar um relaxamento. É porque ele atrapalha muito o tendão. Na medicina chinesa, os tendões e os músculos. Então, quando você toma um álcool e você atinge o órgão que é responsável por essa tensão, você tem esse relaxamento. Mas é um relaxamento que dá um prejuízo depois. Porque ele vai mudar completamente o seu humor e completamente a questão do seu adoecimento. Porque faz uma sobrecarga nesse fígado. E ainda é curioso que, dependendo do tipo de álcool, você tem algumas respostas do organismo. Por exemplo, a cachaça, ela faz uma ascendência do fígado que gera raiva. Muita raiva. Então, as pessoas ficam raivosas. O vinho, ele já causa entorpecimento, que é o que as pessoas estão usando. Vou relaxar. Vou relaxar porque eu estou muito tensa. Só que isso acumula, porque o álcool é considerado na medicina chinesa como um alimento tóxico. E também as pessoas estão relaxando demais também, né? Ele tem que ser usado com muita moderação. Até por questões de vários trabalhos científicos, assim, muito acima dá problema, abaixo não funciona, de vez em quando também não funciona, todo mundo já viu alguns artigos sobre como protetor, né? Mas ele é difícil, ele é considerado uma substância tóxica, assim como o sal, para a medicina chinesa, e como o vinagre. O vinagre também ele é considerado um alimento tóxico para os chineses, né? Quer dizer que não pode usar nunca? Não, pode, mas tem que ser bem moderado, né? Uhum. E aí estão usando. Então, o que os chineses pedem? Agora, a partir do outono, você começa o seu alimento com um pouquinho de ácido, um pouquinho de azedo. Exemplos, Pri. Limão na comida,
Não muito gelado. Lembra que bebida com alimento, eu ia falar isso depois, mas acho que vale a pena agora. Vai. Vocês imaginem que esse estômago é um caldeirão quente. Sim. Tá? Então, ele tem líquido dentro dele. Ele está ali pronto para receber comida. E aí, o que acontece? Você fica sem mandar comida. Fica horas sem comer. Jejuns imensos. Porque está trabalhando, porque não quer, porque não dá, enfim. Então, o que acontece? Esse ácido continua ali nesse caldeirão, que começa a corroer as paredes desse caldeirão. Então, qual é a chance de você ter gastrite? Imensa. Está vazio. Ele está se comendo. Ele está se corroendo. Assim como você está lá, comendo lá, tá tudo quentinho, né? A comida. Lembrar que estômago não tem dente. Quem tem que fazer a mastigação é açúcar. Desculpa, acabei de ler um comentário de açúcar. Não, quem tem que fazer a mastigação é dente. Ele que tem que estraçalhar a fibra, abrir, moer, amassar que nem pão, para que esse alimento, quando desça no seu estômago, já está praticamente pronto para ser absorvido. Mas o que as pessoas fazem? Mastiga 5 vezes e engole. E aí não digeriu nada. Esse estômago não tem dente. Então ele é um saco que fica jogando de um lado para o outro. Mas como tá pedaços grandes, ele vai embora em pedaços grandes. Você quase não absorve. Uhum. E aí você resolve, no meio da sua alimentação, você resolve tomar um copo d'água gelado, um suco gelado, refrigerante. Eu vou abrir um parênteses que eu não vou nem comentar. Sem comentários. Sem comentários, não tem. Fechei. Aí, suco, mate, água. Então, você imagina, seu caldeirão tá lá quente, aí você joga aquela água gelada nesse estômago. O que acontece quando você está cozinhando arroz? Tá faltando só um pouquinho para cozinhar. E você resolve colocar água, mais um pouquinho de água gelada no arroz. Virou papa. Virou papa, porque ele estraga todo o cozimento, o fogo tem que recomeçar, e aí o que estava cozido fica mais cozido ainda. E o que não estava cozido gruda com o restante. Então, você não atrapalha essa digestão. Você esfria esse estômago que tem que aquecer tudo de novo. Esquentar tudo de novo. E aí, a chance você tem que ter gastrite, porque você tem que dobrar o suco, a quantidade de suco gástrico para aquilo. E não vai absorver tudo, porque vai embora uma parte, né? Não está absorvendo. Tá, então a gente começa no ácido. Pouquinho. Por isso que o chinês começa com caldo e termina com chá. Ele mantém todo o processo quentinho aqui. Então, vamos começar com um pouquinho de ácido. Põe um pouquinho de limão na comida. Não é, né? Mas põe um pouquinho de limão na comida. Você põe um pouquinho de ácido e come um pouquinho mais de amargo. Pão de centeio é amargo. Rúculas são amargas. Então, o amargo é um sabor que ele vai tonificar, ele vai trabalhar nesse pulmão. Então, um pouquinho de ácido, um pouquinho de amargo. Doce e salgado em doses normais, tá? Não é mais nem menos. Você vai começar os alimentos um pouco mais cozidos. Esse estômago adora comida cozida. Até porque tá molinha, né? Se você vai comendo muito cru, agora é uma estação que você não vai tender a não comer cru à noite. Porque o estômago precisa de muita força para esquentar esse cru e ele conseguir digerir isso. Então, você vai deixar os crus. Dá para na hora do almoço? Dá. Mas à noite você faz um pouquinho mais deles cozidos. Deixa a salada para o almoço, tempera com limãozinho, como você falou, né? Isso. E à noite come o legume cozido. É isso? Come os legumes cozidos, em especial na forma de caldo. Agora você vai precisar de um pouco mais de líquido. Ok. Até porque o outono é seco. Preciso de mais água, preciso de mais líquido, preciso de mais caldo nessa história. E aí, quando você vai fazer os caldos, você vai começar a introduzir proteína animal no caldo. Uma galinha, um frango, um músculo, um peixe. Os chineses põem ostra. Nós não vamos usar, mas a gente usa o que tem. Agora, o vegetariano não usa. Vai fazer o caldo dele sem precisar botar a proteína. Se você tem um pouco mais de extremidade fria, se a sua nutricionista te recomendou
um mingau de manhã com aveia, leite vegetal, você pode botar um pouquinho de canela nessa hora da manhã, ou uma fruta cozida, você põe um pouquinho de canela de manhã, se você tiver com a extremidade fria. Lembra que se você tiver pressão alta, ou muitos calores da menopausa, você não vai caprichar na canela. A canela é ótima, mas sai botando canela em tudo e tá morrendo de calor e tendo calor à noite com insônia. Aí não consegue, tá? Pão de centeio é amargo, a gente tem que evitar os alimentos crus, que eu falei, e os defumados, tá? Defumado é outro que, assim, eu queria abrir um parênteses e não comentar, mas eu acho que eu vou ter que fazer. Porque o defumado, ele não é um alimento que seja naturalmente, não existe um alimento naturalmente defumado. Ou ele é posto sobre a fumaça, ou ele é introduzido um líquido que tem sabor de fumaça, né? E componentes de fumaça, para ele dar o gosto defumado. Então, não é natural e é cancerígeno. Então, defumado a gente não evita entrar nessas questões de defumado agora não. Alguns lanches bons, maçã no forno com tahine e mel, para quem gosta. E quem pode, lembra? Diabético não pode, mel. E só estou dando sugestões de como poder aproveitar algumas frutas. O ideal do outono seria a gente buscar um pouco de energia da natureza, mas acho que vai ter que ser na versão vídeo. E olhar pela janela para quem dá, né? Agora, tem uma lista de alimentos que eu vou dar agora. Então, quem quiser pegar a canetinha e anotar, mas a Cristine já vai deixar escrito, tá? Lembrando, não é receita. Priscila, eu quero comer isso o resto da vida. Não vai adiantar, porque o organismo ele é muito esperto. Você começou a comer a mesma coisa sempre, ele parou de absorver. Ele já não liga. Ele gosta de diversidade, de você ficar trocando, senão não vai absorver. Então, quando eu te der uma lista, por exemplo, lista de tubérculos, se você tem... Seria o ideal você ter na sua nutricionista. Os diabéticos sabem que não pode comer muito tubérculo. Então, eles vão escolher um ou outro e vão manejar. A receita está lá, né? A nutricionista orientou. Então, pode comer tubérculo à noite. Ah, que bom, vou escolher um desses que a Priscila falou. Que é importante nesse momento. O que os tubérculos fazem à noite? Os chineses, eles fazem assim. Eles comem as coisas, dão preferência por comer as coisas de manhã que nascem para cima da terra. Porque eles captam a energia do sol e você tem energia para passar o dia. E eles comem no final da tarde e à noite os que nascem debaixo da terra. Para eles recolherem essa energia aí e aquietarem para conseguir dormir e descansar. A gente faz o contrário, né? E aí fica com insônia e vai malhar às 10 horas da noite, né? Usando energia, yang, quando era para dormir, depois não sabe porque tem insônia depois. Então a gente tem que tomar esse cuidado e respeitar esse ambiente de dia e noite, né? Eles acompanham isso, a gente não acompanha. A gente inverteu muito a ordem disso. Então, os tubérculos à noite são raízes, eles estão debaixo da terra. Eles vão te nutrir com energia que você precisa para recuperar o que você perdeu e melhorar a sua imunidade, naturalmente, né? Seu organismo como um todo. Tá? Acho que já deu tempo do pessoal pegar a caneta. Tá. Você pode falar a lista, mas de qualquer maneira, fiquem tranquilos. Eu desativei os comentários que alguém pediu, porque a gente estava cheio de fã seu e as pessoas estavam falando: eu te amo, você é um anjo. E aí estava atrapalhando um pouquinho das pessoas ficarem te olhando. Então, eu desativei os comentários, mas tudo que você vai falar, eu vou postar no Facebook depois. E no Instagram e Facebook, tá? Tá, eu também vou colocar depois no meu. Vou abrir um canal do YouTube esse final de semana, vou botar esse vídeo lá também, então... Isso, com certeza. Então, eu vou começar. Numa lista, eu tô aqui com uma colinha, porque é muita comida, tá? Então, vocês vão me ver de vez em quando olhando essa colinha aqui, que é muita coisa, eu não quero perder nada, para você não esquecer. Então, de uma lista de tubérculos, raízes e outros alimentos, os melhores tubérculos para outono batata baroa, batata doce, cenoura, nabo comprido. É aquele nabo compridão, tá? Não é aquele redondinho, não. Não sabia nem que existia nabo comprido. Esse nabo comprido, o pessoal usa muito. É o que eles usam para quando você vai comer comida japonesa.
É aqueles fiapinhos de nabo. Esse é um nabo Uhum. comprido. Inhame, cará, mandioca, tá? Alho, cebola, gengibre, milho, aspargo, quiabo e tofu. São bons para você introduzir. Tem que comer tudo isso num dia? Não. Vai trocando. Hoje você come isso, amanhã você vai comendo aquilo. Temperos para você adicionar. Aipo, e se vocês observarem, o aipo é o salsão, né? O aipo, ele tem, se você vai observar, ele é comprido, ele parece um fêmur, né? Todos os alimentos, eles dão uma pista de para onde eles servem, para que eles servem. O aipo, que é o salsão, ele tem um formato que parece um fêmur. Ele tem a mesma quantidade de cálcio e magnésio dos seus ossos. Então, ele é ótimo para você usar. Eu, particularmente, tenho uma dificuldade imensa com salsão. Ele me dá... Eu como um pouquinho, ele fica me dando enjoo louco. Na sopa eu aguento. No suco verde eu quero morrer. Aí, o que que eu faço? Eu ponho um pouquinho de limão que ele tira o gosto do aipo, tá? Então, tem gente que gosta dessa salada maçã com Waldorf, né? Que é maçã com aipo. Mas pode comer o aipo com salada, pode comer o aipo no suco, como salada se quiser, ou cru, tem gente que come cru. Então, aipo, alecrim, coentro, hortelã, orégano, manjericão e noz moscada, tá? São temperos bons para outono. Fruta que você vai comer, abacate, todo dia? Não, porque ele é gorduroso. É O gordura. outono leva 3 meses. Não vai comer abacate todo dia, vai estar gorda, depois vai falar que a culpa é minha. Isso. Eu não caio nessa, não. O abacate, ele é gorduroso. É uma gordura boa? Fantástica. Sim. É uma gordura de origem vegetal. Ela é protetora, mas é gordura. É gordura, tá? Então, vai comer, come um quarto de abacate, meio abacate por semana. E se vocês forem observar a forma do abacate, eu adoro a forma dele. O que ele lembra? Você sabe? O que o abacate lembra? Isso. Ele é ótimo para regular o hormônio sexual feminino na menopausa. Que legal! Tem a forma do útero. Pera também. Fica essa forminha aqui do útero. Então, é para comer todo dia? Não. Metade de um abacate por semana. Se a sua nutricionista liberou, tá? Banana prata, caqui. Caqui, ele é úmido, né? Eles comem caqui no outono porque o outono é seco. O caqui, ele umedece, ele é gosmento, né? Ele tem aquela umidade cheia nele. Caqui, figo, goiaba, jaca, laranja, lima da Pérsia, limão, maracujá, maçã, mamão, pinha, tangerina, pera. Então, você viu que tem bastante frutas cítricas e as frutas cítricas, elas são protetoras do organismo, né? Elas funcionam como lixeiros, então eles também... Por isso que todo mundo assim, posso tomar vitamina C no inverno para evitar? Pode, eu dou especial, vai comer a fruta. Vai tomar limão, vai chupar a laranja. Por quê? Porque você ainda tem um alimento vivo. Você ainda tem a energia do alimento que está indo com você. E cada cor corresponde a um setor. Então, os alimentos laranjas, amarelos, eles são ótimos para plexo solar, para parte digestiva. Os alimentos verdes também são bons para fígado. E aí, cada cor, coração vermelho, sangue, né? Vai tomate, vai cereja, vai fruta vermelha. Então, os alimentos, eles dão uma pista para a gente. Mas é sempre preferível comer a fruta do que tomar um comprimido. Não tem como, Priscila. Tá? Não toma o comprimido. Mas é melhor você obter isso da fruta, tá? Tem uma... E aí eu vou abrir um OBS. A visão chinesa pra gente é que quando você nasce, você ganha um pacotinho de energia do seu pai e um pacotinho de energia da sua mãe. Se o seu pai tá bem, tá sem doença, não tá debilitado. Bom pacotinho. Bom pacotinho. Sua mãe tá bem? Ótimo pacotinho. Aí você vai lá, ganhou um pacotinho ótimo. Que fala, essa energia que eles chamam de energia ancestral, energia vital, é que faz você viver muitos anos, pouca doença, recupera rápido. Agora, se o pacotinho do seu pai tá ruim,
tá mais idoso, tá mais debilitado, mais adoecido, mais cansado, e o pacotinho da mamãe também, você ganha um pacotinho ali meio debilitado. Tem tendência a fazer adoecimento, a ficar repetindo doença e tal. E aí, o que que o organismo faz? Ele faz de tudo para poupar essa energia. Ele quer deixa no estoque. Senão, quanto mais eu gasto, Sim. mais eu adoeço. E onde é que ele vai tentar obter essa energia? Da comida. Da alimentação. Agora, se você come tudo que é enlatado, ensacado, condimentado, já vem pronto, não tem energia nenhuma ali, é zero. Aí você está usando do seu estoque. Que aí o seu estoque tem uma cota. Você vai rateando e vai adoecendo. Então é sempre bom, melhor das frutas e dos alimentos, tá? Frutas secas também pode nessa estação, apesar disso, é castanha e nozes, tá? As leguminosas é feijão. Pulmão gosta de feijão na medicina chinesa. Qualquer cor, Priscila. Qualquer cor. Qualquer cor. Tava pesquisando se tinha alguma diferente, por enquanto não vi nada não. Carne, para quem come, tá? E não precisa ser todas, né? Porque é pombo. Eu passo. É, carne vermelha. Coelho, também passa. Também passo. Músculo, peixe e ostra. Gosto muito de ostra. Não consigo comer. Agora, fruto, né? Abóbora, berinjela, chuchu, jiló, vagem, pepino, também podem ser usados, tá? De folha, alface, repolho, chicória, bertalha, couve, bardana. Bardana é bom, né? Cereal, arroz integral. Pode ser arroz normal? Pode. Por que eu tô falando integral? Porque vocês têm que lembrar que saúde do pulmão envolve pulmão e intestino grosso. Arroz integral é ótima fonte de fibra para intestino grosso, tá? Então você aproveita e já está trabalhando o parzinho dele que funciona junto, tá? Arroz integral, farelo de trigo, aveia e cevada. Cogumelos, todos, shiitake inclusive. Tá? Adoçante, eles usam mel para quem pode. Quem não pode, não é mel em tudo. É um pouco, ele é remédio. É um pouco. Se você pode, é um pouco naquele dia. Se não pode, é diabético, não faz isso. Tá? Sopa. Aí tem várias. Peguei várias opções para vocês testarem. Eu já testei muitas. Uma só que eu não testei aqui, que eu estava a fim de testar. Bem, miso é aquela sopa de... Japonês, né? Do japonês. Isso. Miso. Tá aqui. Creme de baroa. Creme de baroa. Com cenoura. Inhame com bertalha ou inhame com agrião, já comi, é uma delícia. Baroa com agrião também é um show. Abóbora com agrião, creme de milho, couve-flor com batata e couve, tá? São boas sopas para vocês e caldos à noite. Chá que pode, que seria bom tomar mais no outono, tá? Chá verde, chá de lótus e banchá. Eles harmonizam o intestino, tá? Então, chá ao longo do dia. Quando eu falo chá, aí me fala, vou tomar 2 litros por dia, Priscila, porque dizem que esse chá é diurético emagrece. Eu já falei, o organismo é sábio. Passou da cota, ele não tá ligando mais. Ignora, né? Ele ignora. Porque senão ele vai entrar numa intoxicação. Então, quando for fazer chá, 3 xícaras por dia. Tá ali. E o chá, quando você faz, ele dura 24 horas. Se você põe na geladeira, pode esquentar, pode tomar morninho, pode levar para o trabalho. Mas fez naquele dia, vai durar 24 horas, aí você faz outro no dia seguinte, tá? Sim. De preferência, assim, chá terapêutico é chá com planta, tá? Ferveu a água, as folhas você não ferve, você ferve casca de tronco, canela, e as raízes. Agora a folha você não ferve, porque senão você vai perder tudo. Então ferve primeiro, coloca a folha, desligou, bafadinho, 5 minutinhos, coa e vai tomando 3 xícaras por dia, tá? Agora, suco. Não, sementes. Esqueci. Semente de abóbora e de gergelim são boas. Eu gosto de dar uma torradinha no gergelim, sem azeite, sem óleo, na frigideira, porque aí depois você pode espalhar no arroz, na salada, pode espalhar até na fruta. Eu como com fruta de manhã, ponho o gergelim lá. Suco de laranja com cenoura,
todo mundo já conhece, né? Abacate com laranja lima, fica gostoso. Maracujá com laranja lima, porque a laranja quebra um pouco da acidez. O maracujá fica uma delícia. Goiaba com laranja, caqui com gengibre. Esse eu não experimentei. Queria experimentar. Tangerina com cenoura. O meu preferido é tangerina com pera. Ele é um show para você tomar, uma delícia. Banana com laranja e gengibre. Erva doce com maçã e limão. Aí é o chá batido com a maçã e um pouquinho de limão. Couve com maçã, cenoura e aipo e água de coco. Tá? São alguns exemplos de suco. E o elemento principal do outono, porque cada elemento tem um mineral em especial. O mineral especial do outono é fósforo. E ele você encontra mais em semente de abóbora, gergelim, nozes, castanhas, leguminosas secas, aveia, cevada, entre as carnes de pombo e coelho. Tá? Carne, pombo e coelho. Então é bom. Você observou que está tudo na lista, né? Então comeu, você já está comendo também essa parte. Então, evita cru nos dias frios, excesso de leite, pimenta, defumado, bebida alcoólica, açúcar branco e farinha. Açúcar branco tem um alto índice glicêmico, então você come e ele vira uma bomba no seu organismo, faz a sua insulina fazer um pico para absorver aquilo e com isso você está trabalhando para perder essa reserva de insulina e daqui a pouco entrar para pré-diabetes. E o excesso de açúcar você vira gordura, então você também, açúcar branco não é bom. Vocês observaram que nos tubérculos não tem batata inglesa? É, porque batata inglesa não conta. É outra coisa que aumenta o índice glicêmico muito alto, tá? Então vamos tentar fazer outros tubérculos. Agora, quer comer tubérculo? Ah, Priscila, é só caldo à noite? Não, você pode comer purê de batata baroa, mandioquinha na hora do que almoço. É maravilhoso, de inhame, né? com a raspinha Agora, de gengibre, então. Pri, você daria alguma sugestão para gente, assim, de um caldo para quem ficou resfriado ou costuma ficar resfriado? O que você sugere? Ó, são três caldos bons para quem costuma ficar resfriado, tá? Mas esse primeiro que eu vou falar é bom para todo mundo, principalmente se você tiver um pouquinho mais resfriado, né? Lembra que vovó fazia o quê? Canja de galinha. Ó, galinha, o arroz e cenoura. Tudo que pulmão gosta. A velha e boa canja. Canja. Tudo quentinho. Olha, dá até um up quando você toma, né? É verdade. Fica bem. Eu costumo introduzir um pouquinho de inhame, apesar de ter arroz, tá? Porque aí eu também estou trabalhando outro tubérculozinho aí junto. Sim, mas não precisa não, tá? Então, esse sim. arroz, galinha, canja, cenoura, que você faz, quem não gosta muito do caldo, pode deixar um pouco menos caldo e fazer tipo galinhada, né? Fica aquela galinha Sim. com arroz e cenoura. Mas o caldo à noite vai dar aquela fortalecida. Tanto que quem tá dodói, o que gosta de fazer? Ah, toma uma canjinha à noite e você acorda um pouco bem melhor, assim, no dia seguinte. Então, canja é um dos caldos para quem se resfria muito. Tem algumas orientações, eu vou passar. Você tem que optar sempre por alimentos bem cozidos, principalmente agora, né, no inverno ou no outono, para esquentar a parte de dentro. Rabanete. E olha que eu não gosto de rabanete, mas rabanete é muito bom para quem se resfria com facilidade. E o caldo, a cebolinha, que ajuda a ativar a circulação, dá para você colocar cebolinha na comida. E alguns caldos caldo de óleo alho poró. Ele é muito bom para quem se resfria com facilidade. E caldo de cebola, esse eu já fiz tá? Já fiz uma vez para experimentar. É caldo de cebola com açúcar mascavo. Como é que faz isso? Você pega a cebola, quando você vai fazer um caldo de cebola, você pega a cebola, umas 3 ou 4 cebolas, assim. Quando você coloca muita cebola, ele pode ficar um pouco mais ácido. O açúcar, ele dá uma quebrada. Mas algumas vezes eu coloco um tubérculo. Que aí ele dá uma amenizada naquela coisa da cebola, tá? Aí você corta a cebola e vai. Quando ela tá murchando, você pega um pouco de açúcar mascavo e joga por cima, porque ela vai caramelizando essa cebola. Aí você joga o seu caldo, pode ser um caldo que você cozinhou galinha, sobrou caldo de galinha, você coloca ali.
juntos. Eu também tá. Nunca, em hipótese alguma, abrir um cubinho. O cubinho já não tem a mesma utilidade, né? Coloca lá um caldo de legume, ou um caldo que você tenha feito, ou um caldo de galinha. E aí você faz essa sopa, bate tudo no liquidificador. E aí você pode temperar com um pouquinho, claro, vai temperar com sal, um pouquinho de sal e tal. Aí você toma esse caldinho. Ele é muito bom para quem se resfria com facilidade. E evitar sal, açúcar branco, né? Porque eles descem essa energia e você fica repetindo os quadros aí. E também, né, ir no médico, avaliar a imunidade, colher exame. Mas, assim, nesse momento agora, até essa dificuldade a gente está tendo, né, Priscila? O que vocês podem fazer agora, no tempo de agora, é respeitar isso. Acordou um pouquinho de ácido antes das refeições, evita o cru. À noite, comer comida mais cozida, esses caldos a mais à noite para você comer. Isso já vai estar construindo, naquela analogia da casinha, você já está mantendo essa estrutura, essa paredinha melhor. Vai evitar a doença, Priscila? Não tem nada que você tome nesse planeta que vai fazer você não adoecer nunca. A resposta é que se você tem uma casa que está bem arrumada, bem alicerçada, quando passa um vento forte, ela não segura que nem 3 porquinhos. Sim. Então, a primeira casinha foi de palha. O porquinho não teve a mínima vontade de se esforçar. Aí deu uma sopradinha, lobo mau, caiu tudo. Aí ele foi para outra de madeira, que também foi muito mal construída. Eles ficaram bem na de tijolo, porque estava bem alicerçada. Então, eles estavam aguentando. Vai adoecer? Vai. Mas vai responder mais rápido. Não vai complicar tanto. Porque você imagina que você... Meus pacientes já sabem que eu gosto de contar essa história. Você imagina que seu corpo tem um terreno baldio, tá? Você ganhou de herança, ganhou uma terra, tá vazia lá. Aí você começa a fazer mudança de casa, sabe? Jogar fora bicicleta velha, armário, não tem onde enfiar? Mete lá no terreno baldio, manda lá. E aí, um belo dia, o seu vizinho do terreno baldio liga para você e fala assim: olha, Cristine, vem aqui, porque tá dando rato. Eu vi um rato. Você fala, gente, vou ter que catar esse rato. Você vai lá no terreno baldio de manhã, 9 horas da manhã, tá fazendo um sol, você não tomou café. E aí você viu o rato. Só que quando você viu o rato, ele se embrenhou no meio de todo o lixo que você tá lá. Então, para você tirar esse rato, você vai ter que tirar todo esse lixo, botar na calçada, debaixo do sol, sem comer, e tá tirando tudo. Quando você finalmente acha o rato, você achou o rato, a ratazana, os filhotes e tudo junto ali. E aí você não tem mais força. Você mata um rato só, o resto se espalha. É a mesma coisa com suas células de defesa. E aí fica uma pergunta e uma coisa para a gente pensar, né? Qual é a casinha que você está construindo? A de tijolo, a de palha ou a de madeira? Então, quando suas células de defesa recebem um invasor, um rato, né? Que muitas vezes pode ser um rato bobo, entrou só um. Só que tem tanto lixo que você está comendo, tanta coisa que é processada, você não come fruta, não come legume, não come verdura, não segue nada, enche de açúcar branco, come muito sal, bebida alcoólica, que tá e corre. Depois da quarentena a gente malha. Nessa. Aí o seu organismo está tão cheio de lixo que as suas células de defesa ficam como se estivesse nadando no lixo, fazendo um esforço para chegar. Quando eles chegam no rato, minha filha, esse rato já cresceu. E já propagou, e já deu filhote. E aí você tem força para pegar um e o restante se espalha. Agora, imagina o seu organismo limpo. Pois fica muito mais fácil, né? Uma reta, show, foi direto. Olha só, Pri, a gente tem 5 minutos para encerrar a live antes que o Instagram nos derrube. Então peraí. Não, peraí. Eu queria saber se você aceita o convite para voltar semana que vem para fazer essa mesma conversa sobre ansiedade, que alimentos, né? Segundo a medicina chinesa, a gente pode utilizar
para ajudar na ansiedade desse momento que a gente está vivendo principalmente. Com O que você certeza. acha? Pode Acho ser? ótimo. A gente pode fazer. E vou dar uma lista dos alimentos que são bons para ansiedade. Isso, e aí a gente semana que vem para fazer então essa conversa sobre ansiedade. Tá Porque eu bom. tenho certeza, as pessoas estão mandando um monte de coraçãozinho, eu acho que todo mundo está gostando da sugestão. Eu E tô aí, até louca de tanto treinar aqui, entendeu? então, você tem 4 minutinhos para dar sua última mensagem e Tá se bom. despedir. Tá. A última mensagem é a última lista dos alimentos que reforçam a energia, tá? Porque aí acho que vai fechar bem o outono, para fazer um upgrade nessa energia. 1. Agrião, alcaparra, anchova, beterraba, boi, cevada, cebola, cebolinha verde, codorna, coentro, erva doce, folha de mostarda, galinha, ganso, gengibre, germe de trigo, hortelã, louro, inhame, manjericão, nabo, noz moscada, paniço, né? Pêssego, repolho e sal. Sal, dose mínima, tá? Isso são Sim. alimentos que dão uma reforçada nessa energia para você acordar de manhã e ter movimento para fazer. E depois a gente pode ir falando de outras coisas aí, para ansiedade, para nutrir 5 elementos. Você topa a gente fazer isso na próxima sexta-feira, de hoje Tá a uma ótimo. semana? Tá Pode bom. ser que é um dia, eu sei Pode. que é um dia que você não está atendendo, né? Não está trabalhando. E aí, a minha sugestão para quem está assistindo a gente é, tanto nas minhas redes sociais quanto na da Priscila, né? Mandem perguntas, sugestões que a gente vai fazer um apanhado para responder na próxima live que a gente vai fazer sobre ansiedade, alimentos da medicina chinesa, a visão da medicina chinesa dos alimentos para combater a ansiedade, principalmente nesse momento que a gente está passando. Tá legal, tá combinado então, sexta-feira que vem. Nós temos assistindo aqui a nossa live a nossa paciente em comum, a Zenilda. Beijo, Zenilda. Ah, Zenilda! Que saudade! Tem vários. Sua mãe está aqui, né, assistindo também. Tem outras pessoas que são Pessamilho também. A família toda prestigiando. Isso, e todo mundo, antes de eu fechar os comentários, todo mundo disse que você é um anjo que cuida da família inteira. Eu tenho certeza que foi muito, muito proveitoso para todo mundo. Você é uma amiga muito querida e eu admiro muito, muito seu conhecimento, a sua forma de trabalhar e como você passa tudo isso que você sabe, que isso é só um pouquinho de tudo que você tem de conhecimento para passar para a gente. Muito obrigada. Eu queria que você se despedisse de todo mundo antes que o Instagram derrube a gente. Obrigada, gente, vocês estarem me vendo, me prestigiando. Eu sei que vocês me adoram, eu faço de tudo assim para eu tentar passar o máximo que eu puder. Desculpa se eu ofendi alguém. Nutricionista eu amo de paixão, sigo a minha, tá, Ellen? Você tá aí. Camila, que eu pedi para vir. Mas muito obrigada por vocês estarem aqui e eu espero que tenha ajudado de alguma maneira, tá? Beijo para todo mundo. Fica com Deus. Namastê. Eu também. Namastê, minha flor.